Aleluia. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor nos falou, através da oração inicial, através dos louvores que nós ouvimos a Tua voz. E assim nós te pedimos que continue tomando a primazia nessa manhã, nesse momento que o Senhor continuará falando conosco através da ministração da Tua palavra. Meu Pai, eis-me aqui mais uma vez, tão somente como Teu instrumento, ó Deus, para ser usado pelo Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Me ajude, ó Deus, do início até o fim, em nome de Jesus. Amém. Shalom, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vocês podem se assentar, o irmão Jacques também do louvor pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos aí numa crescente de Deus, continuando falando às nossas vidas, aos nossos corações. E aí, nessa série, né, as igrejas, nós ficamos alegres, né, em vermos a sintonia do Senhor, né, com as nossas vidas, ali com a sede, ministrando ali praticamente o mesmo tema com uma palavra diferente, mas o objetivo é o mesmo, né, que de nós sermos a cada dia melhores como igreja do Senhor. E não será diferente hoje, nesse domingo, Escola Bíblica Dominical. Para você que está acompanhando a gente também aí pelo YouTube, Deus abençoe também a sua vida no horário que você está assistindo nesse momento. E nós vamos abrir a nossa Bíblia nessa manhã, sentado como nós estamos, no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Então, se você tem papel e caneta, o celular aí, pronto para anotar, fazer suas anotações, você pode também já preparar nesse momento, porque nós não teremos tantas referências bíblicas, mas você pode anotar, para que depois você possa estar meditando aí, sempre que quiser. Marcos 4, versículos 35 a 41. O tema de hoje é a igreja sobre as águas. Então nós vamos aprender um pouco sobre esse tema nessa manhã e vamos iniciar a leitura, que diz: naquela noite Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então eles deixaram a multidão e foram com Jesus no barco em que ele estava. Outros barcos o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com força em cima do barco, de modo que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, será que o Senhor não se importa com a gente? Nós vamos morrer. Jesus levantou-se e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, disseram uns aos outros: que homem é esse? Até o vento e as ondas obedecem a ele. Glória a Deus. É um texto muito conhecido nosso, tem o subtítulo Jesus acalma a tempestade, e a gente já conhece ele pelas versões de Mateus, tem uma versão mais curta do que ele está falando, né? Lucas, ou melhor, Marcos, ele vai falar um pouco mais, e Lucas também, ele vai falar um pouco mais dessa versão, né? Dessa história, desse acontecimento na Bíblia. E eu li as três versões e fiquei mais com a versão de Marcos, com os fatos, mas depois você também pode ver lá no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, mas hoje nós vamos ficar com a versão de Marcos. E eu estava ao longo desses dias aí
já pensando qual seria a próxima igreja, qual seria o próximo tema, o que nós estaríamos estudando nessa manhã, meditando nessa manhã. E fiquei com essa palavra que fala não especificamente de uma igreja, de um local, de 4 paredes, como nós já ouvimos já nas primeiras ministrações ao longo dessa série, mas da igreja viva, a igreja que já se movia com Jesus, que eram os discípulos ali daquela época, que já tinha ali a predisposição já dada pelo Senhor, já para serem enviados, para irem pregar o Evangelho, para estarem fazendo discípulos de todas as nações. Então, tecnicamente, já existia uma prévia de uma formação de igreja nessa multiplicação dos discípulos, daqueles que seguiam a Jesus e que precisavam firmar a sua fé no Senhor. Então, eles tinham essa missão. Por isso que, independente de terem ali uma placa específica de a igreja sobre as águas, a igreja do barco, né, a igreja, enfim, que estava ali com Jesus, existia ali um grupo de pessoas que acompanhavam o mestre. E além disso, já existiam as multidões que acompanhavam o mestre toda vez que ele ia fazer os ajuntamentos. Sempre tinham o pessoal que queria ali ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os ensinamentos. Tinha aqueles que iriam para criticar, para saber qual é mesmo que esse cara está fazendo esse alvoroço aqui na cidade, aqui no bairro. Tinha aqueles que iriam com o intuito de ser curados, de receber ali uma palavra de cura. E a gente vê isso em ajuntamentos, nos evangelhos, de pessoas que no meio da multidão foram curadas, por onde Jesus passou, conseguiram chegar até eles. E os próprios seguidores de Jesus, né, que seguiam ele por onde quer que ele fosse, eles estavam ali, rente, firme e forte. Jesus dizia, vamos agora atravessar para o outro lado, vamos. Então vamos para a montanha, vamos para ali, vamos para acolá. Essas pessoas mais próximas de Jesus estavam ali seguindo ele, acompanhando ele. Então, a gente pode dizer, em termos, digamos, técnicos, que já existia uma igreja sem um nome especificamente, sem uma placa, sem um local físico, mas que se ajuntavam para estar com o mestre. E assim eram os discípulos, os 12, aqueles escolhidos pelo Senhor, com uma missão específica, para estar naquele tempo de ensinamentos de Jesus, na sua passagem aqui na terra, para estarem aprendendo do mestre, para multiplicar isso futuramente. E até isso acontece até os dias de hoje, porque nós fomos alcançados também pelo Evangelho. Você foi alcançado pelo Evangelho e nós estamos até hoje multiplicando os ensinamentos de Jesus, conforme diz Mateus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a coisa não parou lá no barco, não parou na montanha, não parou na floresta, não parou por onde Jesus passou, continua até os dias de hoje, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então tudo que a gente lê na Bíblia, por mais histórico que seja, por mais físico, de contemplar a história, o local, o ambiente, mas ali existia um mover, uma ação do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, através da sua igreja, através dos discípulos que receberam essa missão. E nessa introdução eu coloquei: na caminhada de fé, a igreja não navega em águas sempre calmas. Assim como o barco dos discípulos enfrentou uma grande tempestade, a igreja de Cristo hoje enfrenta crises, pressões, angústias e incertezas. Mas há algo que não podemos esquecer:
Jesus, ele está no barco. E esse tema de hoje nos convida a refletir sobre o papel da igreja em meio às tempestades da vida. O barco representa o caminho da igreja nessa terra. Os discípulos, com as suas diferenças, estão juntos nele. E Jesus, mesmo em silêncio, está presente, pronto para agir quando a igreja clama. Glória a Deus. O Senhor, ele está conosco. Eu lembrei quando eu era católico, quando a gente falava, ele está no meio de vós. Veio automático aqui na mente. E está mesmo. Aleluia. Vamos para o primeiro ponto do desenvolvimento dessa aula, que é o ponto 1. A igreja é chamada a entrar no barco. Marcos 4:35. Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago. Nós, como igreja, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, fomos chamados pelo Senhor. O Senhor a gente não foi encontrado aleatoriamente por aí. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planos para a nossa vida, e em determinado tempo da nossa vida nós seríamos alcançados pelo Evangelho, por causa da oração de muitos, por causa de outros discípulos, por causa de outros semeadores que vieram antes de nós, que semearam essa palavra e nos alcançou, independente do livre-arbítrio que o homem tem. Nós fomos alcançados pela palavra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje, porque o Senhor, ele nos chamou. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para viver um tempo novo na presença dEle. E desde que nós aceitamos ao Senhor e estamos até os dias de hoje, nós passamos por todas essas tempestades, por todas essas angústias, por todas essas pressões, mas também nós vivemos também os tempos de bonança, de calmaria, de silêncio, de quietude. E é isso que esse texto quer nos retratar nessa manhã, dessa igreja chamada por Jesus, esses discípulos convocados pelo Senhor, que disse: vamos, venham comigo, vamos para o outro lado. Será que Jesus não sabia que ali teria uma tempestade, teria uma ventania? Claro, porque Ele é o Senhor do tempo, das estações, tudo está diante da mão dEle. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas ali Ele estava já pronto para pregar um ensinamento para os discípulos, no meio de uma boa varada que Ele deu nos discípulos no final, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas tudo teve um ensinamento para fortificar a fé da igreja sobre as águas. Que não é simplesmente aceitar um convite. Ah, que massa, que legal, agora tudo vai ser lindo, tudo vai ser diferente, tudo vai ser maravilhoso. E vai, porque Jesus, Ele nos promete uma mudança de vida, uma mudança de sorte diante dos nossos olhos. Mas Ele disse: se vocês quiserem me seguir, igreja, discípulos meus, vocês não podem esquecer de que vocês precisam carregar a sua cruz. Vocês vão ter dificuldades na terra, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam seguir e entrar pela porta estreita e se afastar do caminho largo, da porta larga que conduz à perdição. E nós vemos nos dias de hoje a igreja de Jesus, muitas delas, infelizmente, pregando um evangelho de porta larga, de muita facilidade, de ser alcançado apenas pelas emoções. O Senhor é aquele que, além de tocar as nossas emoções, Ele toca todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a nossa mente, ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente não vai ficar somente no vácuo das emoções, daquele arrepio, daquele choro, daquele riso, mas aquilo que ouvimos do Mestre, ouvimos através da palavra, ouvimos através dos testemunhos, daquilo que Jesus ensina na sua palavra, prega literalmente nas nossas vidas.
Pense na palavra pregação. Pregar. Tem que ficar afincado. E às vezes pregar, às vezes não, dói pregar. Prega um prego, ai meu Deus. Prega um prego na parede. Prega um prego na parede. Prega um prego na parede. Consegui. Consegui. Vai ferir a parede, não tem como a parede não sofrer se ela tivesse vida. Mas você vai para lá pendurar o seu quadro lindo e maravilhoso, vai ferir. E por mais que a gente tenha cuidado, prega devagar, menino, para não furar demais essa parede, para não fazer um buraco, para não pregar no lugar errado. Vai ferir, vai trazer uma marca que vai ficar ali para sempre, se não for botar lá um negócio para tampar depois, se tirar o quadro do lugar. Mas a pregação, ela tem o intuito de marcar a nossa vida. A pregação da palavra de Deus. Então, toda vez que a gente for pensar isso hoje, eu nem tinha pensado nisso, mas quando a gente pensa na palavra pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, a gente vai orar ao Senhor para que a gente tenha esse intuito de marcar a outra pessoa de alguma forma. Agora, como essa pessoa vai ser marcada, não cabe a nós. A gente sabe que vai deixar lá uma marca do evangelho do Senhor, de Jesus, dos discípulos do Senhor aqui na terra. Então, como Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Aproveite esse tempo e pregue o evangelho. Seguindo com o tópico 1. A iniciativa foi de Jesus. Ele é quem chama os discípulos para entrar no barco. Da mesma forma, é Ele quem convoca a sua igreja para caminhar com Ele, mesmo que o trajeto inclua tempestades. A igreja não anda por vontade própria, mas por direção de Cristo. Jesus, Ele que é o comandante. Por mais que nós tenhamos todo o nosso conhecimento como igreja, como eclésia, com todos os nossos pensamentos bons, todos os ensinamentos e práticas que nós aprendemos até hoje, nós não podemos esquecer de que do pescoço para baixo somos nós, mas para cima é Jesus que é o cabeça da igreja. Jesus é quem comanda, Jesus é quem dá os comandos, Jesus é quem nos direciona. E aí Ele usa o corpo para dar os comandos, o braço, os olhos, os pés, as mãos, os órgãos, tudo. Que comparação linda que o Senhor nos dá quando Ele nos compara a igreja como o corpo de Cristo, como o corpo dele, cujo Ele é o cabeça. Então todos nós somos importantes nessa formação de igreja. Desde o dedinho do pé. A gente já sabe que se a gente tiver uma unha encravada lá no dedo midinho do pé, o corpo todo sente. A gente já não calça o sapato. A gente já talvez nem vá trabalhar por conta da dificuldade de caminhar. Vai sentir dor, vai ser um problema, vai passar mal em pensar em arrancar a unha encravada. Eu mesmo, misericórdia, parece que eu vou morrer se eu for arrancar uma unha encravada. Eu já passo mal só de pensar. Eu sou medroso nessas coisas, não gosto nem de pensar. Então, o corpo, por menor que seja o problema, a situação que ocasione em alguma parte do corpo de Cristo, todo o corpo ele vai sentir. Por isso que nós precisamos estar sempre alinhados. Manutenção sempre, sempre, sempre. Porque o nosso corpo físico precisa de manutenção sempre, sim ou não? Médicos, exames e remédios. E quando vem algum resfriado, alguma coisa, tem que tomar um remédio, tem que fazer a manutenção sempre. Não dá para ficar o ano todo sem ter nenhum tipo de problema. Glória a Deus se você, até hoje, dia 3 de agosto... não teve nenhum problema de saúde, um resfriado, uma gripe, uma dor de cabeça, uma coisa ou outra. Glória a Deus por isso, mas
Nós precisamos estar sempre em manutenção. O corpo de Cristo precisa estar sempre alinhado em manutenção. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Então, o primeiro ponto é esse. A igreja é chamada a entrar no barco. O ponto 2, a diversidade dentro do barco. O versículo 36. Então, eles deixaram a multidão e foram com Jesus no barco em que ele estava. Ali estavam discípulos com personalidades distintas. Pedro, impulsivo, João, amoroso, Tomé, aquele que a gente conhece mais ou menos como desconfiado. Ainda assim, estavam unidos no mesmo propósito. A igreja é um corpo diverso, mas chamado a caminhar em unidade. A comunhão não é a ausência de diferença, mas presença do amor e propósito comum. Vou repetir essa frase. A igreja é um corpo diverso, mas chamado a caminhar em unidade. A comunhão não é a ausência de diferença, mas a presença de amor e propósito em comum. Um versículo adicional que eu coloquei, que está em 1 Pedro 4,10, nesse tópico 2, é: cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, como bons administradores dos dons variados de Deus. 1 Pedro 4,10. E aí a galera entrou no barco. A igreja entrou no barco. Os discípulos, eles entraram no barco. E aí pensa todo mundo no barco. Todo mundo num pensamento diferente, todo mundo com suas ideias, com as suas ideologias, com seus pensamentos, e de repente vem essa tribulação, vem essa tempestade, essa agonia. Então cada um vai reagir naquele momento de uma forma diferente. É aquele que vai ficar desesperado. Eu ficaria desesperado, porque eu não gosto de barco, nem de lancha, tenho pavor de passeio de lancha, de escuna. Não vou, não me chame, não vou, tenho medo. E eu ia ficar desesperado numa tempestade. Se no mar normal eu já fico com medo, imagine no meio de uma tempestade e o barco, a enchente ali, as águas já tomando conta do barco, já enchendo a ponto de afundar. Está escrito nas versões aí dos evangelhos que essa tempestade estava ocasionando isso. E cada um ia reagir diferente. Tinha aquele que ia ter que dizer: calma, peraí, vamos manter a calma. Alguém ia dar algum grito: peraí, silêncio, sentem, vistam, coloquem o salva-vidas, fiquem quietos, ninguém se mova. Tinha aqueles que iam ficar estático, congelado, sem fazer nada. Se dá uma palavra, ia suar frio. O outro ia desmaiar, o outro ia correr de um lado para o outro, o outro já ia abraçar o familiar que está ali. Oh meu Deus, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, agora a gente vai morrer, socorro, Deus. Cada um reage à mesma tempestade de uma forma diferente, mas todos ali são corpo de Cristo. Todos ali são discípulos de Jesus. Jesus não escolheu os melhores para entrar. Não escolheu 12 comandantes, entendedores de tempestade. Ele já sabia o que ia acontecer. O ensinamento Jesus ia deixar. Mas cada um pensa e reage de uma forma diferente. E no final de tudo, todo mundo foi acordar o mestre. Ninguém teve uma boa ideia de fazer alguma coisa naquela situação. Nenhum texto fala que alguém começou a pegar o balde e tirar a água, no mínimo, né, para, sei lá, tirar o peso, ou procurou o salva-vidas no bote, os botes, ou procurou se tinha algum ponto de iluminação para fazer um sinal. Ei, estamos aqui, olhando para cima. A gente não vê isso, a gente vê que os discípulos, a igreja sobre as águas, ela teve medo. Ela ficou desesperada com aquela situação inesperada.
nova para cada um deles. E Jesus estava o quê? Lindo e maravilhoso na polpa do barco, dormindo. Você consegue tentar imaginar você num barco, nessa agonia? Pense aí, nós aqui, no barco, nessa cena, nesse desespero, eu desesperado lá chorando, entregando a alma já a Jesus, e Jesus lá na ponta do barco, dormindo. É isso. Por isso que os caras falam: Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? Acorda, pelo amor de Deus. E nos versículos seguintes a gente vai ter uma grande interpretação disso, mas esse ensinamento desse tópico quer nos ensinar sobre a unidade, sobre a tribulação vivida muitas vezes em comum, sobre a tempestade que todos passam naquele exato momento, sobre aquela aflição que todos estão passando naquele exato momento, sobre aquela intenção e propósito que todos precisam pensar juntos naquele momento, e o socorro que eles tiveram, a força e o pensamento que eles tiveram foi de não pensar em nada. Não pensar em nada a não ser, Senhor, correr e clamar para Jesus, que tem todo o poder de resolver e acalmar toda e qualquer tempestade. Então eu não condeno tanto essa galera que se desesperou tanto, porque eu seria um desses que estaria desesperado, gritando, desesperado, e a minha fé seria provada como igreja, como corpo de Cristo, como discípulo de Jesus, naquele momento. Peraí, mas eu estou com Jesus. Ninguém pensou nesse momento, não, mas eu estou com Jesus, não é possível, tem uma coisa errada aqui nesse contexto. Deixa eu ficar quieto aqui, me acalmar. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Não, tinha alguma coisa errada. Nossas emoções se afloraram. Os nossos pensamentos de desespero, eles se afloraram. E em comum, eles correram para aquele que tinha o poder de resolver aquela situação. Jesus, você não se importa que nós morramos? Olha só a tempestade, olha só o que está acontecendo. Veja o versículo 37, que é o ponto 3. As tempestades virão. Ponto 3. As tempestades virão. De repente, começou a soprar um vento muito forte. A tempestade, ela foi repentina. Isso nos mostra que mesmo com Jesus, as lutas não estão fora do caminho. A igreja enfrenta crises espirituais, sociais, emocionais e até físicas. Mas isso não significa a ausência de Deus. Significa que estamos no caminho certo. E o versículo adicional que eu coloquei, Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenham mais alegria em passar por diversas provações, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Mesmo no meio do caos, no meio do desespero, no meio da agonia, os discípulos estavam sendo provados na sua fé ou na falta dela, mas não deixou de serem, de alguma forma, estarem unidos no propósito de clamar àquele que pode fazer todas as coisas, e incomodar o mestre, aquele que estava em silêncio, aquele que já sabia do início, do meio e fim de toda aquela situação, mas ele estava na expectativa de algo que pudesse vir de diferente da parte dos discípulos, da parte daqueles que estavam no barco. E aí fica essa pergunta: qual seria a nossa atitude se nós agora, com toda essa consciência, com todo esse roteiro bonitinho, informado do que poderia se acontecer, mudando o capítulo esse último capítulo dessa novela, se nós pudéssemos escrever
o que eu e você poderíamos fazer nesse momento dessa tempestade em comum, de crise, de desespero. Qual seria o nosso papel? Qual seria o meu papel nesse barco, nessa situação? É o que Jesus espera de nós no dia de hoje, nessa tempestade em que nós estamos enfrentando, seja como igreja, seja individualmente. Agora que eu entendo de que eu posso entrar no barco chamado por Jesus, para ir para o outro lado, para ir para um outro patamar, do outro lado, e eu posso e tenho a consciência de que eu posso passar por uma tempestade, mas Jesus vai estar lá, mesmo dormindo, mesmo em silêncio. Mas o que eu posso fazer para mudar aquela situação? Já que nós sabemos que a fé é movida por ações, a fé sem obras, ela é morta. Qual obra eu poderia mover para que aquela situação pudesse ser diferenciada, amenizada ou encerrada de uma vez por todas? Nós agora entendemos de que essa situação, dessa tempestade, dessa igreja que estava no barco, ela pode ser diferente no momento que ela começa a ter uma consciência de que nem tudo vai ser tão bom como a gente sonhou. De que tudo vai ser diferente, não como nós projetamos, não como nós escrevemos, mas como Jesus que está dormindo e sabe o início, o meio e o fim daquela história. Clamar ao Senhor, que tem todo o poder de mudar aquela circunstância. Que a gente recorre ao Senhor quando nós não sabemos fazer mais nada, como nós estamos no meio do caos, mas os ensinamentos o Senhor nos deixa para passar pelas tempestades da vida. O ponto 4, o silêncio de Jesus não é ausência. Marcos 4, 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Às vezes parece que Jesus está em silêncio enquanto tudo à nossa volta desaba. Mas o sono de Jesus não é indiferença, é confiança. Ele está no controle. A igreja precisa aprender a confiar, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Um versículo adicional, o Salmo 37, 7. Espere com paciência no Senhor e Ele o ajudará. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, enquanto nós vamos passando pela tempestade, não significa que Ele está indiferente, não significa que Ele não se preocupa com as nossas causas, ou com a causa da igreja, ou com a causa da sua família, ou com as suas preocupações, com aquilo que está no seu coração, com os seus projetos. Ele não está diferente. O silêncio de Deus, de Jesus no barco, significa que nós precisamos aprender a passar por aquela tempestade. Porque nós já lemos que nós precisamos nos alegrar nas provações, conforme lemos em 1 Pedro. Porque essas provações vão nos ensinar a ter mais perseverança. Então, tudo que nós estamos enfrentando, tudo que você e eu enfrentamos, vai trazer um peso de glória para as nossas vidas. A gente vai passar por essa tribulação, por essa tempestade, mas vai ficar no final o testemunho. O testemunho que vai ajudar as outras pessoas, outros discípulos que eu e você vamos alcançar pela nossa história, porque a gente escolheu abrir mão de tudo e entrar no barco com Jesus. A gente não saiu do barco, a gente continua no barco, a gente está unido no barco, esperando que a nuvenzinha apareça, que o céu se abra, incomodando o mestre, chamando e clamando o mestre, enquanto aparentemente ele está dormindo.
mas Ele está cuidando de cada um de nós. Nós que somos seres humanos, nós somos inquietos, nós somos ansiosos. Estou falando por mim. A gente que não sabe esperar. A gente determina tempos para o Senhor. Mas o Senhor é quem tem o sim e o amém. Tudo começa nele, tudo termina nele. Então por isso que hoje nós estamos nesse barco, chamado Igreja Batista, que ficou aí agora, por enquanto, Igreja Batista há 25 anos, porque nós temos 25 anos de histórias dentro desse barco. Amém ou não amém? E Jesus sempre estava nesse barco, e sempre esteve nesse barco, e sempre vai permanecer nesse barco. Ora ele está dormindo, ora ele está acordado, ora ele está no meio do povo, no barco, ora ele está lá atrás, ora ele está na frente. Mas Ele chamou a mim e a você para entrar nesse barco e sermos junto com Ele, Igreja de Cristo, aqui na terra. Então, nós precisamos nos apegar nesse texto de 1 Pedro e se alegrar, porque essa aprovação e essa aflição que nós estamos enfrentando nesse momento produzirá em nós perseverança. Mas 95 dias de jejum e oração, amém, você chegou até aqui. Quem diria que eu e você passaríamos 95 dias de jejum e oração? Ah, mas eu não fiz todos os dias, mas eu não orei todos os dias, mas você saiu do barco? Não! Você está no barco, e é tempo de acordar agora, como Jesus acordou, para ver o caos que estava ali, aquela agonia, e falar com a galera de que, a gente vai ver daqui a pouco no último ponto, e estar acordado e esperto, entendendo o que está acontecendo no barco. No barco nós estamos recebendo o comando de Jesus de que é para orar e para jejuar dentro do barco. Então todo mundo no barco precisa estar junto no mesmo propósito. Quem não estava fazendo, voltar a fazer, a se esforçar, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Tem que ter força de vontade, força na peruca, meu filho, minha filha. E vencer ali a nossa própria vontade de, que gostoso, hoje um café maravilhoso, aquele jantar, aquele almoço, não sei o quê. Se programa. Durante a semana, hoje de manhã o jejum, amanhã já não vai ser de manhã, vai ser pela tarde, ou pela noite. E aí você vai seguindo, um passo na frente do outro, numa longa obediência, numa mesma direção. Jesus, que é o comandante. Até quantos dias Ele quiser e nos fizer experimentar desse mover, dessa experiência de estarmos como nunca antes, jejuado tanto e orado tanto. Quantas coisas o Senhor já ensinou para mim e para você nesse tempo de jejum, mostrando primeiramente que a gente consegue. Que a gente que não tinha vergonha na cara mesmo, que a gente dizia, mas eu não consigo jejuar, não é tão ruim. Claro que é ruim, meu filho. Vim ficar sem comer. É bom desde quando? Não existe. Então tem que discernir, a igreja, os discípulos de Jesus têm que discernir os comandos do Senhor, do comandante, espiritualmente. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Nós somos diferentes do que os homens do mundo, do que as pessoas do mundo. É por isso que nós fazemos a diferença aqui na terra, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a igreja de Jesus. Estamos nos aproximando dos últimos pontos. Ponto 5. A resposta vem quando clamamos. Versículo 38. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, será que o Senhor não se importa com a gente? A igreja precisa aprender a clamar. Foi quando os discípulos oraram, mesmo que com medo, que Jesus agiu.
A oração ativa o poder de Deus. A fé se manifesta no clamor. Jesus não despreza quem clama com sinceridade. E o versículo adicional de Salmo 138, versículo 3, que diz: quando clamei, tu me respondeste e aumentaste a força da minha alma. Quando a gente clama, mesmo com medo, que os caras ali estavam clamando com medo, gritando Jesus, chamando Jesus, Senhor, mestre, mestre, no ao vivo e a cores. Jesus já estava ali, completamente vivo, e eles estavam clamando ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, a nossa fé, ela se manifesta. Quando a nossa alma tem medo, onde tem as nossas emoções, onde tem os nossos sentimentos, onde tem as nossas vontades, a nossa alma que precisa estar cada dia convertida ao Senhor. Quando nós colocamos ela para clamar ao Senhor, o mover do sobrenatural, ele vem, porque o Senhor, ele ouve a oração com sinceridade. Então, se a gente está com medo, Senhor, me dá força, porque eu estou com medo, eu estou desesperado. E o Senhor vem e aumenta a nossa força, aumenta a nossa fé nele, conforme está em Salmo 138, 3. Quando clamei, tu me respondeste e aumentaste a força da minha alma. Nós precisamos fortalecer a nossa alma no Senhor. Colocar a nossa alma para louvar ao Senhor, mesmo quando ela não quer. Colocar a nossa alma para orar ao Senhor, mesmo quando ela não quer. Ela quer dormir, ela quer acordar tarde, ela não quer vir para a EBD, ela não quer vir para o culto. Converta-se, alma. Converta-se, alma. Em nome de Jesus. Essa semana eu botei minha alma para louvar ao Senhor. E fiz as postagens, todas as minhas redes sociais, baseado em versículos para louvar ao Senhor. Botei lá minha foto, botei uma música e louve a alma ao Senhor. Bem-vindo a agosto. Você já orou pelo seu agosto? Eu botei lá, quando eu escrevi um texto, abençoando o mês de agosto. Que as pessoas falam tanto do mês de agosto, amaldiçoam. E se você disse alguma coisa mesmo por brincadeira, meu irmão, misericórdia, viu? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Já diz o livro de Gálatas. Clame ao Senhor por misericórdia. Se você disse alguma brincadeira aí indevida, o mundo espiritual, já colheu, já plantou. E se você não tomar cuidado, você colhe aquilo que você não deveria dizer, aquilo que você não deveria profetizar a agosto. Saia dessas rodas de brincadeira do mês de agosto. Profetize que vai ser um mês de bênção, de portas abertas em nome de Jesus, do sobrenatural de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Não haverá escassez, não vai haver enfermidade. O mês de agosto vai passar rápido, não vai ser essa miséria que o povo fala, que parece que vai levar uma eternidade que nunca vai acabar. Está repreendido, está quebrado em nome de Jesus toda palavra de maldição. Por misericórdia, nós clamamos ao Senhor que toda palavra de maldição liberada seja convertida em bênção, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos perdão, Senhor. Tenha misericórdia da nossa boca, da nossa língua, da nossa alma, e nos ajuda a profetizar coisas que vai servir para o outro, em nome de Jesus. Profetize coisas boas, poste coisas boas, impacte as pessoas através de coisas boas. Aleluia. Penúltimo tópico. A tempestade, tópico 6. A tempestade se cala diante da autoridade de Cristo. Versículo 39. Jesus levantou-se e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. Não há força maior que a voz de Jesus. Quando ele fala, o caos se organiza, a ansiedade se cala, a dor se aquieta. A igreja precisa orar, a igreja precisa crer que ainda hoje Jesus acalma as tempestades que ela enfrenta. Versículo adicional, Salmo 47, versículo 2. Pois o Senhor é poderoso e deve ser temido. Ele é o Rei poderoso que domina o mundo inteiro. O Senhor domina todas as coisas.
Tudo está diante das mãos deles. Do Senhor é a sua terra e a sua plenitude e tudo quanto neles habita, já diz o Salmo 24. E o último ponto, o ponto 7, fé e esperança. Oh glória, eu vou terminar no tempo. Fé e esperança, porque... o versículo, né? O versículo 40, Marcos 4, 40. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Jesus nos ensina que o medo é o oposto da fé. A igreja é chamada a ser valente, corajosa, firme na palavra. O medo paralisa, mas a fé nos leva a atravessar o mar. Aleluia! E o versículo adicional, 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que delícia esse versículo para quem está no barco. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio no meio da tempestade. O medo vai chegar, não tem jeito. Nós não somos super-homens, super-mulheres, não somos da Marvel, não somos da Liga da Justiça. Nós somos carne, somos humanos que carecemos de Deus, de Jesus. Sem Ele nós nada podemos fazer. A igreja não pode fazer nada, mover nada, se não for pela ordem e a direção do cabeça, que é Jesus Cristo. E Ele nos dá poder, amor e equilíbrio. Nós precisamos nos equilibrar, deixar de sacudir menos dentro do barco, se aquietar um pouco mais, ouvir mais o mestre, obedecer mais os comandos, alinhar a nossa alma, deixar um pouco o medo de lado, exercer mais a nossa fé, clamar mais ao Senhor, ao comandante, aquele que está à frente do nosso barco, para que nós possamos ter poder sobre a nossa alma, que nós possamos ter amor para lidar com o irmão que às vezes sacode demais o barco. Não é aquela pessoa que corre para um lado, corre para o outro, e o barco fica mais balançando, a gente quer jogar a pessoa na água. Fica quieto, pelo amor de Deus, senão esse barco vai virar. Não dá aquele desespero, e aí fica aquele negócio balançando assim. Se a pessoa não se aquietar, vai correr o risco de morrer todo mundo. Então você precisa ter poder e amor e equilíbrio para também equilibrar o outro. Calma, meu filho, senta aqui, ó. Bota sentado na cadeira. Senta, calma, ó. Calma, respira. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Calma, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Vai acalmando, Senhor, aí o coração do vaso. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Não é bem assim. Não foi assim que foi dito. Vamos aqui na palavra, vamos aprender juntos, vamos orar juntos. Olha o amor entrando, olha o poder entrando, a pessoa lá sendo equilibrada, olha o equilíbrio entrando, e você ajudando o irmão no barco, a irmã no barco, e não jogando a irmã lá do outro lado para o tubarão comer. Dá vontade? Dá vontade. Mas Jesus não disse que para ninguém sair do barco. Olha, vocês já me acordaram, então vai ter que descer dessa galera que tem que pular 3. Para o barco ficar equilibrado e esse balanço acabar aqui. Não, Jesus não disse isso, nada para ninguém. Ele acalmou, ele foi, ouviu o clamor, e ele foi resolver o problema. Depois, observe isso, depois foi que ele veio falar com as criaturas, falar com os discípulos. Por que vocês são medrosos? Vocês não têm fé? Vocês não sabem que vocês estão comigo? Vocês estão andando comigo há 25 anos e não entendeu ainda o mistério desse barco? Onde usar isso, onde exercer a fé, onde usar o equilíbrio, onde usar o amor, onde usar o poder, onde ajustar essa parte aqui do barco, onde equilibrar o irmão, onde auxiliar a outra irmã, onde você se aquietar um pouco, acalmar a sua alma, a sua mente, descansar um pouco,
mas permanecer no barco. Tem espaço para todos no barco. Jesus não disse que ninguém era para sair do barco. Ele acalmou a tempestade e nos deu uma lição de exortação, que nós precisamos aumentar a nossa fé nele, confiar a nossa fé nele. E o engraçado é que, perceba que em todas as histórias dos textos que nós vemos na Bíblia, as pessoas estavam com Jesus, andando com Jesus, e tinha todas essas situações. Por quê? Porque não é por vista, nem sempre é por vista, é por crer, é por fé. Mesmo que Jesus estivesse aqui de carne e osso, sentado nessa cadeira, nós teríamos as mesmas dificuldades que os discípulos daquela época tiveram. Então a gente não pode condenar os caras e dizer, mas que povo infeliz, estava ali com Jesus o tempo todo, ainda fica nessa perturbação, nesse barco. A gente ia fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é gente de carne e osso, gente como a gente, que precisa e carece da misericórdia do Senhor, precisa clamar ao Senhor, exercer o poder, o amor e o equilíbrio. Não são pessoas da Disney que estão na Bíblia, personagens criados, mitológicos, seres eclesiásticos, não foram, é gente que Jesus teve que lidar naquela época fisicamente e está lidando conosco hoje espiritualmente. Então nada mudou. A história do barco, ela continua a mesma nos dias de hoje, mesmo se Jesus estivesse ali sentado. Se a gente age assim sem ver Jesus, imagine vendo, ia ser a mesma coisa. A gente ia ter essas mesmas dificuldades, porque a gente ia andar com Jesus e agir, Senhor, é o Senhor mesmo? E aí o último versículo vai dizer, depois de tudo, de toda essa experiência, quem é esse que o vento e o mar obedecem à sua voz? Jesus que está conosco o tempo todo. E às vezes nós ficamos só entusiasmados com as mãos de Jesus, com aquilo que Ele pode fazer, com os seus milagres. Mas Jesus, Ele quer ser muito mais pessoal conosco, como a igreja próxima, não como um general ou cabeça, e nós o corpo. Nós sabemos que Jesus, Ele não é o coração quebrantado e contrito, ele não resiste a esse coração medroso, temeroso, desequilibrado, que precisa de ajuda. E quando a gente confessa isso para ele, pronto, desarma o coração do mestre tolo, e aí ele já levanta e já coloca a gente no colo e ensina e fala e exorta e prega a sua palavra em nós, porque nós fomos enxertados nele, na videira, fomos fincados nele, colocados nele, de alguma forma, que esta marca continua em nós, na igreja viva de Jesus Cristo, na eclésia viva nos dias de hoje. Nós temos a marca de Cristo em nós. Nós não podemos apagar essa marca. O que Jesus fez desde o dia que você foi encontrado por Ele. Não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios, daquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Conclusão, para encerrar. A igreja sobre as águas é aquela que confia, mesmo quando tudo parece perdido. É aquela que entende que Jesus está no barco. A tempestade pode até vir, mas o final é de bonança. A paz que vem do céu acalma o que agita por dentro. Como discípulos, precisamos manter a fé e viver em comunhão e nunca deixar de clamar.
Aquilo que a pastora está cantando aí, né? Eu vou clamar, clamar, até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater, até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. E outras músicas que a gente vai cantando e profetizando. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Se o mar me submergir, a tua mão me leva à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, faz mãe de filhos. É o mesmo que clama do alto: não temas, sou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua no barco, o Senhor continua conosco. Nós te pedimos tão somente que a cada dia, meu Deus, nos dê, ó Deus, poder, amor e equilíbrio para continuar seguindo com o Senhor, o mestre das nossas vidas, o mestre dessa igreja, o comandante dessa igreja. Nós dizemos sim e amém, ó Deus, para os teus ensinos, para os teus propósitos, para aquilo que está no teu coração, para este tempo, para esta igreja, para as nossas vidas, e cumpra-se a tua vontade. Obrigado por essa manhã, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.